7. 7, número este que na Bíblia e entre os estudiosos conhecido como o número da perfeição. Por quê, pastor? Em 7 dias Deus fez o quê? Criou os céus e a terra. O mundo, os céus e a terra. E no Apocalipse você vai encontrar comigo, Apocalipse capítulo 1 e verso 4, diz-nos que, aleluia, o Senhor também aparece mais que em qualquer outro livro da Bíblia. No capítulo 1 e verso 4 diz-nos assim: João escreve às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era, que há de vir, e dados 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Amém, Jesus. Glória a Deus. Observe conosco Gênesis 2 e 2, como nós já citamos, Êxodo 20 e 10. Geralmente quando vou ao culto de ensino, eu costumo pegar uma caneta e um papel, justamente para mim anotar e refletir em casa, glória a Deus, analisar aquilo que fora citado. Se você não tinha esse costume, passe a tê-lo, é muito bom. Chega em casa, você reflete um pouco a respeito do assunto. Mas no Apocalipse também há 7 Espíritos, como registrado no capítulo 1 e verso 4, 7 candeeiros no verso 12 do capítulo 1, 7 estrelas no capítulo 1 e verso 16, 7 selos, Apocalipse 5 e verso 1, 7 chifres, 7 trovões, capítulo 10 e verso 3, 7 cabeças do dragão, capítulo 12, verso 3, 7 cabeças da besta, capítulo 13, verso 1, 7 taças de ouro, capítulo 15, verso 7, 7 reis, capítulo 17, verso 9, 7 espíritos. Mas observe, muitos entendem esta referência como uma alusão ao Espírito Santo em sua perfeita plenitude. Quero agora convidar você a participar comigo. Alguém, por gentileza, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 11 e verso de número 2. Glória a Deus. Se você puder, pode levantar e leia, por gentileza, em voz alta. Glória a Deus. Observe o porquê desta citação agora, você vai compreender. Isaías capítulo 11, verso de número 2. Glória a Deus. Quem achar, pode ler. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia. Então daí você entende o porquê na teologia os teólogos subentendem que, falando aqui a respeito do Espírito de Deus, ao passo que outros estudiosos, eles consideram uma indicação de 7 anjos que estão perante o trono de Deus, como nós acabamos de citá-los aqui. Mas também no Apocalipse há 7 bem-aventuranças, ao qual citadas no capítulo 1 e verso 3, capítulo 14, verso 13, 16, 15, 19, 9, 20, verso 6, 22 e verso 7, e encerra no capítulo 22 e verso 14. Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Como o salmista afirmara no capítulo 1 do livro de Salmos, bem-aventurado é o
varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, a frase bem-aventurado, aprenda isso, aparece exatamente 95 vezes em toda a Bíblia Sagrada. E o número 7 aparece exatamente 54 vezes só no Apocalipse, fora os outros livros. Já que nós queremos falar a respeito de Armagedon. Armagedon quer dizer o que, pastor? Armagedon quer dizer montanha de Magedo. E nome esse que se dá a um campo de batalha profético. E por que estamos fazendo este comentário nesta noite? Porque estamos nos aproximando desta última e grande batalha, luta entre o bem e o mal. Observando esse ponto, nome esse que se dá a um campo de batalha profético, onde os reis de toda a terra se reunirão para uma batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está chegando este momento. E para você compreender melhor ainda, só no Novo Testamento encontra-se registrado 318 vezes falando-nos a respeito da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 8.159 versículos registrados no Novo Testamento. Então, a palavra de Deus vem se cumprindo cabalmente, diariamente. E no texto, no verso ao qual nós lemos, Apocalipse 16 e 16, encontra-se aqui uma evidente referência à sanguinolenta batalha travada na cidade de Magedo, em que foram derrotados Sisera e os cananeus, ou seja, uma batalha entre Acasias, rei de Judá, e Jeú, rei de Israel. Nesta batalha, Acasias, ele perde a vida, 2 Reis 9:27. E finalmente uma terceira batalha, na qual o rei Josias foi morto, quando saiu ao encontro de Faraó Neco, rei do Egito, 2 Reis 23 e 29, e Zacarias 2:11 encontra-se registrado esta situação. A associação, quando saiu de encontro a Faraó Neco, uma associação histórica com as sangrentas batalhas de Magedo, que levaram o profeta evangelista a empregar um nome apropriado e a descrever as futuras dores e o triunfo do povo de Deus. E o momento atual em que a igreja atravessa é justamente aquele ao qual o Senhor Jesus afirmara, dizendo que nós passaríamos pelo princípio das dores. Eu tenho passado, você tem passado, toda a igreja tem passado em toda a terra. Mas a Bíblia nos ensina que é para nós sermos fiéis até a morte, registrado em Apocalipse 3 e verso 11. Na carta, novamente o número 7, às 7 igrejas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Assim estamos em uma batalha, estamos lutando para sermos vencedores. Talvez você olhe e diga, mas pastor, o apóstolo Paulo, ele afirmava que em todas essas coisas nós somos mais do que
vencedores. Somos mais do que vencedores, porém, abre parênteses, se lutarmos. Se não lutarmos, nós somos o quê? Derrotados, perdedores. Então tem que lutar. Se recuar, você já é derrotado e Deus, Ele não tem prazer em você. Observe, de longa data, você que serve a Deus há tanto tempo, quantos já desistiram no meio do caminho, ficaram pelo meio do caminho porque desistiram. Grande Deus. Então, o que significa Armagedon? Armagedon significa justamente luta entre o bem e o mal. Deus vivo. E esta luta não vai parar enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua noiva. O inimigo não desiste, ele vai continuar lutando e tentar fazer com que você desista, recue no meio do caminho. Deus, Senhor. Ou seja, Jesus. a palavra é esta para mim e para você: continue lutando, porque o Senhor Jesus afirmara: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus. Glória a Deus. Observe então, há uma luta entre Jesus, o Filho do Deus vivo, e Satanás, o perdedor. E a vitória é de quem? É da igreja, Amém. lavada e remida pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora, fazendo mais uma comparação, vamos até a parábola do rico e Lázaro, registrado em Lucas 16, verso 19, que nos diz: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. E havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Seria até ótimo se tivéssemos aqui um quadro para você entender melhor, para nós fazermos aqui um desenho e a comparação. Ou seja, falando um pouco a respeito do céu, que a palavra correta no hebraico, Sheol, céu, o seio de Abraão, aqui jazia as almas dos justos, falecidos até a morte de Cristo, transportos para o céu, ou seja, chamado paraíso, onde os santos aguardam a ressurreição. Mas também havia um grande abismo, ou seja, uma separação entre Sheol e o Hades, ou seja, Hades, inferno. Aqui jazia as almas dos ímpios mortos desde o princípio até a ressurreição para o juízo final. É por isso que a Bíblia nos ensina que todos nós haveremos de ressuscitar e haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, uns para a condenação eterna e outros para receber um galardão. Aleluia,
Eu quero receber o meu. E Em nome de você? Jesus. Aleluia, Senhor. Eu estou lutando para receber o meu. Mas quando falamos a respeito deste ponto, fica aí um ponto de interrogação para mim e para você. O que você tem feito para receber esse galardão, já que você almeja receber este galardão? Mas indo adiante, eu quero falar um pouco também a respeito do arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja, ou seja, a vinda de Jesus. Como ocorrerá, pastor? A vinda de Jesus se dará em duas fases distintas, ou seja, uma diferente da outra. A primeira diz respeito ao arrebatamento da igreja. Então, isso aqui concernentemente somente a igreja que o espera velando, ou seja, persistindo, insistindo, não desistindo, não recuando. E por que faço esta citação? Porque ontem mesmo, interessante, pastor, estava saindo um culto e uma pessoa chegou até a mim e disse: olha, eu tive um sonho e me disseram que o senhor tem, pela misericórdia de Deus, o dom de interpretar. Então, será que eu poderia contar, o senhor poderia me fazer entender o que eu vi? E ela disse: olha, o que eu vi foi o seguinte: eu vi um altar vazio e eu vi vários sacerdotes, eles estavam na parte de baixo. Eu disse a ela: olha, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: a maioria das igrejas estão colocando negócio de som em volta do altar, os obreiros ficam lá embaixo, e aí fica aquela coisa de bate a bateria aqui, toca ali a guitarra, toca ali o sonoplasta, fica ali mexendo ali, e o sacerdote está onde, eu te pergunto? Fica embaixo? Eu explicando para ela: olha, na antiguidade, quando o sacerdote, para você compreender, ele ia oferecer um sacrifício a Deus, ele ia com uma corda amarrada bem na cintura, e havia vários sinos em toda a sua vestimenta. Para que isso, pastor? Para que enquanto ele estivesse lá oferecendo o sacrifício, quem estivesse segurando a corda e quem estivesse do lado de fora ouvisse o barulho, ou seja, está lá, o sino está tocando. Meu Senhor. Ou seja, o sacerdote está vivo. Mas se o sino parasse de bater, pastor, ei, alguma coisa está errada na vida do sacerdote. Verdade. Morreu o sacerdote. Oh, Jesus. Mas ninguém entrava lá dentro, ninguém tinha ousadia de entrar, porque se entrasse morria também, consumido. Está entendendo? É mistério. E aí quem estava de fora puxava a corda. Oh, aleluia. E quando o sacerdote chegava lá fora, puxado pelaquela corda, como aqui, ó, essa mesa, raspei ela, o sacerdote veio até aqui, saiu de lá do altar. Agora sim, agora nós vamos fazer o sacrifício dele. Agora chegou a hora de enterrá-lo. Mas entrar lá dentro, ninguém ousava. Aí você observa, hoje em dia, parece que virou, desculpe a expressão, baderna, virou bagunça. E o culto de ensino, você tem que aprender isso.
não é para o pastor alisar sua cabeça, não. É para você aprender a verdadeira palavra de Deus. Aleluia. Quer aprender? Vem para o culto de ensino, vem para a escola dominical. Aí você vai aprender a verdadeira palavra de Deus e ter a oportunidade também. Amém. Oportunidade de quê, pastor? De perguntar também. Sabe por que estou dizendo isso? Porque parece que as ovelhas agora têm medo de chegar no pastor e dizer: pastor, ei, pastor Claudio Omar, olha, eu tenho uma dúvida da palavra de Deus. O senhor pode tirar a minha dúvida sobre esse assunto aqui? Meu Senhor. Ei, Capacita cada os dia. sacerdotes que estão aqui em cima, eles estão aqui justamente para isso, é para ensinar, Aleluia. esclarecer a você. Aleluia, Deus. Foi para isso que Deus nos escolheu. Essa é a nossa missão. Amém, Jesus. É ensinar, é na hora também de ter que chamar atenção, chamar. Deus deu autoridade a Ele. Deus nos deu autoridade. Só que parece que nos dias atuais, as ovelhas têm medo de chegar e se aproximar Meu Deus. do pastor. Eu não aprendi assim. Eu fui nascido e criado dentro das Assembleias de Deus, e sempre que eu tinha uma dúvida, eu ia lá e perguntava: mamãe, olha, eu tenho dúvida nisso aqui. Ou então eu ia no pastor e eu perguntava mesmo. Era cara dura mesmo, desculpe a expressão, cara de pau, e perguntava: eu quero saber sobre isso aqui. Quem me conhece há muito tempo está ali, o Alessandro ali sabe disso, que eu perguntava mesmo. Ou então eu ia atrás. Meu Ou eu Deus. vou na Bíblia, eu quero saber. Então observe, está chegando o momento da vinda do nosso Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja está bem próximo. E isto aqui que estamos citando, concernentemente somente a igreja que o espera velando, como as virgens prudentes. Meu Deus. Velando, a segunda aqui diz respeito ao quê? A manifestação dos seus santos e anjos. O arrebatamento da igreja é um mistério de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que Ele mesmo afirmara: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, ninguém sabe. Aleluia. Só quem sabe, É Deus. só Deus. Aleluia. Então, se você ainda está dormindo ainda, desperta tu que dorme. Aleluia. Está na hora de despertar. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Desperta, esqueça quem está do lado. A vida do fulano não interessa. Interessa é nós cumprirmos a nossa missão. Qual é? Qual é a tua missão? Eu te pergunto agora. Qual é a minha missão? Pregar. Grande Deus. Marcos 16 e 15 está registrado o quê? Oh, Deus. Ide por todo mundo. Pregar e anunciar a toda criatura. E agora eu te pergunto, você tem feito isso? Meu Deus. Tem como eu apressar a volta de Jesus? Tem, pastor? Tem. É sair por aí pregando, né? Grande Deus. Sair por aí pregando a palavra do Senhor, falar para o meu vizinho que Jesus ama ele. Oh, aleluia. Mas se você não tem feito isso, como é que você quer que Jesus volte logo? Meu Deus. Oh, Jesus. Está difícil. Então observe, como já disse, no Novo Testamento nós encontramos 318 profecias falando da vinda de Jesus, a segunda vinda dele. Mateus 24 e 27 diz Jesus: vem como relâmpago, um abrir e fechar de olhos, quando você menos esperar, já ocorreu.
Isaías 35, verso 3 e 4 diz: confortai-vos as mãos fracas e fortalecei-vos os joelhos trementes. Foi anunciado aqui que amanhã vai haver uma consagração. Mas quando fala assim consagração, eu me lembro que outrora, ainda ali no Rio de Janeiro, a consagração começava, era 8 horas da manhã ou 9 horas e até às 5 horas da tarde. Algumas irmãs que não podiam vir pela manhã, sabe o que fazia? Eu não posso ir de manhã não, mas preparava, arrumava a casa, deixava o almoço prontinho, depois agora está tudo pronto, aí se meu esposo chegar, está tudo pronto, mas eu estou indo para a consagração, eu vou ficar até 5 horas da tarde lá buscando a Deus, e Deus vai me dar vitória. Aleluia. Mas hoje não, qualquer um arruma qualquer desculpa para não vir. Não vou não, porque eu estou Salve é teu cansado. nome, Jesus. Misericórdia. Então observe, despertai. Isaías 62, versos 11 e 12 diz: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Aleluia. Diz que a sua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão e sua obra diante dele. Aleluia. Amém, Senhor. É a palavra de Deus nos dizendo, Isaías 66, versos 15 e 16, não vou citar todos por causa do tempo, porque eis que o Senhor virá em fogo, os seus carros como um torvelinho para tornar sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Glória a Deus. Aí eu vou até Apocalipse 22, verso 20, diz: aquele que testifica destas coisas diz: certamente cedo vem. Aleluia. Amém. Eu creio. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória. E eu te pergunto, você testifica destas coisas? Aleluia. Se você testifica, então diga amém. Ora vem, Senhor Amém. Jesus. Glória, eu creio, Senhor. Mas o interessante, a maioria dos crentes hoje tem medo quando fala da volta de Jesus. Eu amo. Meu Senhor. Tô estudando. Falou da volta de Jesus, alguns: não, Jesus, não volta agora não, porque se tu voltar hoje, Volta sim, Jesus. misericórdia da minha vida. O negócio aqui não tá muito bom, não. Mas eu digo para você, Senhor, eu digo para Oh, você, a Jesus, minha tem oração é: misericórdia. Senhor, volta mesmo. Ô, Aleluia. Senhor Jesus. Volta, porque eu estou aguardando e eu quero cantar naquele coral. Eita glória, Eu quero cantar. E fica a pergunta: e você? Meu Deus. Aí, como já foi citado, João 14 aqui, o verso 3 diz: e se eu for Meu Deus. e vos preparar lugar, virei outra vez Eita e glória. vos levarei para mim mesmo, Meu Aleluia. Deus. para que onde eu esteja, estejais vós Meu também. Deus. Ele quer que eu e você esteja lá também, está entendendo? Oh, Deus, obrigada, Jesus. Ou você ainda está dormindo? Desperta do que dorme. Hoje é dia de despertar. Amém, Senhor. Mas ei, tem a grande tribulação. Oh, Deus. Eu não quero passar, você quer? Deus é mais. Quando falo da grande tribulação, há quem diga que a expressão a grande Estou aguentando essa tribulação tribulação. não se encontra na Bíblia. Ai, Quem Deus, foi que tem te enganou? misericórdia, Deus. Oh, Jesus. Mas certamente, sabe por quê? É porque tais pessoas leem pouco o Santo Livro. Meu Deus. E sendo assim, é difícil encontrar a dita expressão escatológica. Grande Deus. Mas quem lê sabe que está registrado esse ponto na Bíblia. Mateus 24 está registrado. A grande tribulação. Está chegando a hora, está chegando esse momento. Textos como eu acabei de citar, Mateus 24, 21 e Apocalipse 7, verso 14, vou ler aqui agora, 7, verso 14, diz-nos assim: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes,
E ele disse-me: estes são os que vieram de quê? Na grande tribulação. Aleluia, Jesus. Lavaram as suas vestes e as branquearam, lá sob relamandanácia, no sangue de quem? Do Cordeiro. No sangue de quem? Do Cordeiro. No sangue de quem? Do Cordeiro de Deus. Aleluia. Você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro? Deus Oh, de poder e Senhor glória. Jesus, aleluia, Deus. Se lavou, então você pode adorar, porque se ele vier Glória a agora, Aleluia. o seu lugar, o seu cantinho está lá. Eu creio. Meu Deus. O meu lugar está lá. Mas o adversário tem feito tantos desses de pastor. Recuar. Esses dias, eu mexendo na internet lá, eu vi lá uma expressão lá que eu fiquei olhando, colocaram uma criança e a frase: Jesus volta logo, porque o negócio está feio aqui na terra, viu? Meu Deus. Eu fiquei olhando aquilo, eu morri de rir, eu falei: Jesus, que Tem negócio é esse, misericórdia, hein? Jesus. O povo não tem mais o que inventar. Inventa cada coisa, ainda põe lá ainda. Mas isso é coisa de quem não tem compromisso verdadeiro com Deus. Porque os que têm, sabem, não está preocupado. Se Jesus voltar agora, ele sabe que o lugarzinho dele está lá. Deus Amém, vivo. Senhor. Mas aqueles que não têm, eles ficam lá preocupados. Mas observe o que está acontecendo nos dias atuais. O surgimento do anticristo. 1 João capítulo 2 e verso de número 18. Diz-nos assim, 2 verso 18, 1 João. Filhinhos, é já a última hora. Aleluia. E como ouvistes que vem quem? O anticristo. Também agora, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Meu Deus. Quando eu falo de anticristo, há muitos que pensam que é só uma pessoa que vai governar o mundo. Ei, tem muito anticristo dentro das igrejas. É desse jeito. Você sabia disso? Está no nosso meio. Quem não tem visão de Deus, Não vê, tá Não vendo? vê. Sua glória. por quê? Anticristo, hein? Falso profeta. Anticristo que prega uma coisa e vive outra. Eita Deus. Anticristo que vem da igreja de uma maneira, saiu da igreja de outra. Anticristo que aqui comigo e com você abraça, mas por trás parece que tem uma unha, sabe ali, que quando você abraça, já aconteceu comigo, vem me dar um abraço e você sente aquela dor naquele boneco, como é que é o nome? Do X-Men lá, que tem uma unha gigante que enfia nas suas costas, e você sente aquela dor terrível de Jesus. Glória a Deus. Você está doendo esse abraço. Esse abraço não veio de Deus. Misericórdia, Deus. Reflita aí, você já sentiu isso? Alguém vir te abraçar e você sentir, sabe, aquele arranhão, parece que está enfiando uma agulha, várias agulhas ao mesmo tempo nas suas costas, e você: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a vontade que eu tenho agora é de chorar de tanto que está doendo. Então observe, o anticristo, ele é contra a pessoa de Cristo, contra o nome de Cristo, contra o poder de Cristo e contra a igreja de Cristo. Eita Deus. Quantos estão entrando dentro da igreja e são contra a igreja de Cristo? Não adianta. Aprenda uma coisa. Aonde Jesus está, eu sempre gosto de fazer essa citação. Há 3 grupos, não adianta. Há aqueles que vêm para adorar, há aqueles que são nem lá nem cá, meio termo, sabe? E há os inimigos de Deus. Misericórdia, meu Pai. E por que eu estou fazendo essa citação?
nossa visão espiritual, papai. Observe lá em Mateus capítulo 2, o nascimento de Jesus. Lá vieram os magos procurar por quem? Pelo menino Por Jesus. Jesus. Eles fizeram uma pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Meu Deus. Porque nós viemos fazer o quê? Adorar. Adorá-lo. Glória a Deus. Mas Herodes, quando ele ouviu essa notícia, ele ficou como? Furioso. Mas onde Jesus estava, pastor, também estavam os fariseus, os saduceus e os essênios, as três principais seitas da época. Estavam esperando Jesus dar um vacilo para quê? Justamente para crucificá-lo, para acusá-lo, para apontá-lo. E com a minha vida e a sua vida, aprenda, também não é diferente. A Bíblia nos diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Mas quando falo de nuvem de testemunha, talvez você pense que as nuvens de testemunha são só os anjos. Ei, você está enganado. Os demônios te observam. É desse jeito. O seu vizinho te observa. Eita, Os Deus. anjos estão te observando Espírito também. Santo. É por isso que ocorre muito. Como eu não sabia, um dia desse, na casa de uma irmã que havia culto, eu não sabia. Mas eu cheguei para a filha dela e chamei ela de canto. Eu falei: vem cá, faz favor. Falei: olha, você precisa de um concerto com Deus. Ela: por quê, pastor? Eu falei: olha, durante a noite você está aqui adorando a Deus, sabe? Mas durante o dia, toca um som aí que é só o sangue de Jesus, esse funk oprimido. Eu estou mentindo, as lágrimas desceram. Eita Deus. Não adianta. Da glória. Aí o salmista diz no Salmo 101 e verso 6: os meus olhos faz o quê? Procurarão os fiéis da terra. Deus está procurando por você. Cadê os fiéis da terra? Eita Deus. Ele está procurando por mim e por você. É por isso que nas cartas apocalípticas está registrado: ei, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Glória. Quer a coroa da vida? Seja fiel. Mas aí vamos adiante. A besta, surgimento do anticristo. Ainda há a besta, o ímpio, pequeno chifre ou ponta, Daniel 7:8, destruidor, Isaías 16, verso 4, rei do norte, Daniel 11:15, rei da Babilônia, Isaías 14:4, rei feroz da cara, Daniel 7:23, tudo isto nomes dados ao anticristo. Há muitos que só conhecem como anticristo. Mas vai analisar na Bíblia para você ver os vários nomes que ele tem. São vários. Agora, o segredo da sua natureza humana. O anticristo será um gênio oratório, Daniel 11:36, não é simplesmente um governador, um político bem conhecido por aí, não. Será um gênio intelectual, vai entender de tudo um pouco, Daniel 8:23, será um gênio empresarial, Apocalipse 13:16 e 17, será um gênio político. Há muito crente que não sabia, mas eu estava olhando, eu já sei, já disse há muito tempo. Eu estou aqui para falar de política, nem gosto. Mas você sabia que o Lula é um macumbeiro perturbado, endemoniado? E tem crente que vai votar nele.
Vá se converter em nome de Jesus. Estou falando para você sinceridade. Como não voto, É eu sério. votei. Eu pago multa. Aí depois vai ficar chorando, Jesus tem misericórdia, Senhor, é muita cara de pau. Eita Deus. Por isso que eu gosto de culto de ensino, irmão, porque aqui o negócio é, Arroz, feijão. viu, dói, mas é assim é que é bom aprender. Porque quando mamãe, quando era criança, que vinha corrigia o chicote, comia mesmo, chorava, mas depois, hoje eu agradeço. Obrigado, mamãe, apanhei muito, mas eu aprendi. Mas então, observe, será altamente entendido em assuntos religiosos. Apocalipse 13, verso 8 e 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Então envolve de tudo um pouco. Muitos acham que o anticristo é o Papa. Já ouvi vários aí falando aí. Então cuidado na hora aí, ó, a eleição está chegando aí. Vai orando aí, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Aleluia, Deus. Enquanto eu vi, não estou aqui dizendo para você vote no Bolsonaro ou no Lula, não. Não, esquece isso. Enquanto eu vi vários pastores orando pelo Bolsonaro, sabe? Eu vi foi o Lula indo lá no candomblé lá e pedindo lá a bênção lá para os capeta lá. Como diz minha mãe, pro chupa-cabra. E aí tem crente que ainda está achando que quem vai resolver vai ser o Lula.